Hoje o nosso tema é livro digital na Amazon. Meu nome é Eduardo Roveri e eu tenho aqui comigo o Kindle. É isso aí! Camila Escrivano com Eduardo Roveri e o E o Kindle. Kindle, um bebezinho Kindle, little baby. Pronto. Vamos lá então. Primeira coisa importante. Bem-vindo mais uma vez ao canal Camila Escrivano e Eduardo Roveri. Nós estamos aqui para falar de livro digital da Amazon. Por que livro digital da Amazon? Por que livro digital da Amazon? Porque nós escolhemos falar sobre isso, simplesmente. Muito bem, mas tem outro motivo. O da Amazon significa que existem outros tipos de livro digital, tá bom? Então a gente não vai falar deles aqui, a gente vai falar especificamente do livro digital que você pode publicar ou comprar diretamente na Amazon, beleza? Belezinha. Então vamos lá, o que é um livro digital? Um livro digital é aquele que você pode ler de qualquer dispositivo, por exemplo, como o seu telemóvel, celular. No caso da Amazon, também é possível ler alguns livros diretamente pelo site e também pelo tablet, pelo seu computador, uma vez que você tem lá o aplicativo baixado e aí você tem a sua biblioteca, coisa linda, tal, digital. Então, o Eduardo já falou algumas coisas importantes aqui. A primeira é que você pode ler de 3 tipos de dispositivo, na verdade 4. O primeiro é telefone móvel, né? Telemóvel ou celular, pronto. Tablet, computador e o próprio aparelho Kindle, caso você queira comprar um aparelho Kindle para você, certo? E aí, claro, você tem algumas opções, tem livros que você pode ler já diretamente do browser, mas em geral, você vai precisar de do aplicativo Amazon Kindle para fazer essa leitura, certo? Mas e aí, como é que é esse negócio desse Amazon Kindle aí? Conta mais. Esse aplicativo. Conta mais. Sobre o que exatamente? Porque você que é a pessoa chique aqui, é você que tem o Kindle. Então vamos lá. Eu uso o aplicativo no telefone, ou no meu computador ou no telefone. Então vamos lá. Vamos começar falando, né, das diferenças entre o telefone e o aparelho Kindle, só para o leitor entender ou para o possível comprador entender as diferenças aqui. E depois a gente pode fazer um paralelo com o livro físico, certo? O Kindle é preto e branco. O Kindle, a grande maioria deles é preto e branco, parece que agora tem uma primeira versão colorida, tá? Mas o Kindle é um aparelho específico para leitura de livros da Amazon. Ou seja, você não vai navegar na internet, aqui ele tá até com índice e tal. Você não vai navegar na internet, você não vai fazer outra coisa. O que você vai fazer é só ler livros digitais da Amazon aqui. Então ele desempenha um papel de biblioteca digital. Você leva Exatamente. a sua biblioteca para onde você for. Essa é a função dela. Tá. Claro que ele tem acesso à internet, porque como você depende de ter uma conta na Amazon, para comprar na Amazon, para baixar no Kindle, ele tem acesso à internet. Mas ele só tem acesso à internet realmente para baixar os livros. Para atualizar a sua lista da biblioteca. Tá? Mas tem algumas vantagens aqui. Primeiro, não tem notificação. Certo, mas se eu estou, por exemplo, num lugar que não tem internet, Não tem eu problema. consigo ler meu livro? Sim, na verdade você só precisa, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de 8 horas, 10 horas de avião, que é o que eu faço quando a gente vai pro Brasil, são 8, 10 horas de avião. Tô no aeroporto, atualizo com o Wi-Fi do aeroporto lá, por exemplo, a minha biblioteca, tiro da internet, maravilhoso, eu leio por 3 semanas. Por que por 3 semanas? Porque é o tempo que dura a bateria dele sem recarregar. Até mais se você desconectar da internet. Então, Até mais se você não lê, por exemplo, né? se você não lê, também Ele dura mais, bastante inclusive, tempo dura se bem você não mais, lê. inclusive. É Mas o isso. que tem a ver tudo isso com o nosso tema? Na verdade, o nosso tema é como eu, autor, faço para ter o meu livro aonde? Ali dentro do Kindle, dentro do site da Amazon, no aplicativo da Amazon, Kindle, no computador, pelo mundo. Como Pronto. que eu faço para ter meu livro na Amazon.com, na Amazon.com.br, .espanha, .es.fr, como que eu faço isso? Então, como que eu faço? Então, primeira coisa importante, porque que a gente estava falando aqui do que é e como funciona o livro digital, é porque tem muita gente ainda que fica meio assim, sabe? Tipo, poxa, mas eu gosto tanto de cheirar o livro. Você já viu essa história? Eu tô falando sério. Não tô de brincadeira. Quando eu falo de livro digital, tem muita gente que fala, não, mas eu gosto de cheirar o livro.
Mas parece que eles estão lançando aí um cheirinho. Quando você entra no livro, dá um cheirinho lá. Não, o pessoal está evoluindo. A inteligência cheiral chama. Inteligência cheiral. Mas e aí? Fala mais isso aí. Tem gente, sério mesmo. Ou então a pessoa fala assim, mas eu gosto de anotar, né? Eu gosto de dar de presente e tal. E o livro digital não pode me dar nada disso. Bom, primeira coisa, realmente cheiro, o livro digital não vai dar. Dito isso, eu posso anotar no livro digital? Então, tem algumas coisas que são importantes aqui. Eu posso fazer certas anotações no livro digital, mesmo no Kindle. Sabia disso? Posso fazer marcações. Como eu faço no livro físico, eu também posso fazer no digital. Outra coisa, eu gosto de dar de presente. Você pode dar livro digital de presente também. Ele é praticamente a mesma coisa que o livro físico, só que com as seguintes vantagens. Primeiro, ele é ecológico, né? Você não gasta na impressão do papel. Segundo, além de ser ecológico, em termos de transporte, ele é mais fácil. Né? Imagina, cada dia mais a gente tem aí as companhias aéreas, por exemplo, permitindo menos e menos bagagem. Então você vai viajar com uma mochila. Você vai botar, sei lá, 3 camisetas ou um livro? Né? Então, você começa a fazer esse tipo de raciocínio. E quando você tem a sua biblioteca, ou no Kindle, que é um aparelho só e você tem milhares de livros, ou no próprio telefone, você começa a reduzir espaço e ter muitas possibilidades. Terceira coisa, é um livro que você não precisa esperar para chegar na sua casa. Você compra e ele está disponível na hora, né? Então, da perspectiva do leitor, o livro digital faz muito sentido. Além do que, obviamente, como ele é mais barato como produção, o preço de custo, né? Ou seja, o preço de compra dele também pode ser mais barato para o leitor final, certo? Certo. Mas e aí? Que você, como é que é esse negócio aí do autor publicar, então? Vamos falar da visão do autor. Como é que é esse negócio de publicar livro digital? Partamos do princípio que o livro está pronto, revisado, aprovado pelo... Meu caro leitor, quer dizer, meu caro escritor, né? pelo escritor e outras partes que estejam envolvidas aí no processo desse livro. Então o livro está pronto, tal. Eu tenho aqui o arquivo em Word e agora eu quero que esse livro esteja na Amazon, disponível na Amazon. Então a primeira coisa é utilizar um aplicativo que a própria Amazon disponibiliza para você, que é o Kindle Create. Você pode instalar no seu computador. A partir dali você vai criar um projeto. Normalmente a gente cria o projeto com o nome do livro, autor. Depois escolheu... Você tem que escolher a língua também antes disso. Exatamente, importante, muito bem lembrado. Isso é importante, escolher a língua, porque a língua ela vai definir a língua do índice dentro do Kindle Create e do seu livro depois. Então, importante, se você está escrevendo em português, pronto, escolha lá português. Mas é uma versão em inglês. Escolhe a versão em inglês, porque assim o índice vai ficar em inglês também. Então, fiz isso, coloquei o arquivo, escolhi o nome do meu livro, autor, língua, coloco o arquivo, dou um clique e logo em seguida você vai ter o seu projeto aberto e ali dentro você vai poder formatar o seu livro para a Amazon. Passando essa fase, eu estou falando das fases, tá bem? Passando essa fase, você vai subir esse livro na Amazon, uma vez que ele está pronto dentro do software Kindle Create. Você vai subir ele na Amazon. Para isso... Exatamente, para isso você precisa de uma conta. Num lugar chamado Kindle Direct Publishing. KDP. KDP, exatamente. Que é a KDP. Porque a Amazon tem o site principal, desculpa te cortar. A Amazon tem o site principal, que é o site de compra, certo? Uhum. Depois ela tem outras plataformas, que são plataformas que estão ligadas à conta principal de compra, mas são plataformas adjacentes que têm outras funções. Então, por exemplo, da perspectiva de um vendedor, né? De serviço, serviços não, de um vendedor de itens físicos, você tem a Amazon Central Seller. Da perspectiva de alguém que vai fazer afiliação, você tem a Amazon Afiliados.
você tem outros sites. E para quem vai publicar livro digital, você tem o Kindle Direct Publishing, que é a Amazon, mas que é uma conta à parte, ligada na conta principal, mas é uma conta à parte. Isso, é importante dizer que é à parte, mas você utiliza o mesmo e-mail ou telefone, número de telefone, desculpa, e a mesma senha, a mesma palavra passe. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, você não precisa criar uma nova conta. Se você já tem uma conta Amazon, você pode usar essa conta Amazon para todos os serviços, certo? Então, é importante a gente destacar isso. Você vai usar o mesmo login, a mesma senha para qualquer... Você pode usar, né? Você vai... Claro, quando você passa pelo processo, você tem que passar só pelo processo de aceitação dos termos e tal, mas você pode usar sempre o mesmo login, a mesma senha para tudo. Então, ok, estou no site agora da KDP, vou ali cadastrar o meu livro, subir o meu livro e publicar. É simples assim? É simples. É simples. É simples. É simples. É fácil? Depende. Não. Nem sei. Não, porque tem algumas Tem etapas truques, aí, né? tem etapas aí que você precisa vencer, vamos dizer, entre aspas, passar por essas etapas para que o seu livro fique publicado ali na Amazon. Mas em resumo vou recapitular. Você você já está com o seu livro pronto, primeira coisa. O livro está pronto, ok, revisado, belezinha. Eu tenho aqui o software Kindle Create no meu computador. Abro um novo projeto. Depois de abrir um novo projeto, eu vou diagramar esse livro. Depois que ele está diagramado, eu vou subir ele na Amazon. Então, praticamente aí cinco etapas, 5 passos para você subir o seu livro na Amazon. Pronto. Vantagens de ter um livro digital na Amazon. Uma delas que a gente não falou é o seguinte, que é importante. A Amazon, a Kindle, a KDP, na realidade, ela é um site muito seguro em termos de direitos autorais. Na verdade, a primeira vantagem, né, para da perspectiva do autor, né, e aí já fazendo uma comparação do livro digital da Amazon com outros livros digitais, por quê? Porque lá no passado, quando a gente falava livro digital, e se você pensar a tradução literal de livro digital, é e-book, né? E-book é livro digital. E há um tempo atrás, e-book era o quê? Era aquelas iscas, né, digitais. Clica aqui no site e ganha um e-book. Tipo, ficou uma coisa meio... como é que eu posso dizer assim? Ficou uma coisa meio banalizada, né? Dá a impressão de que livro digital é um negócio que não tem valor, né? Porque você tá dando de graça, isca e tal. Parecia que era uma coisa meio que não tinha muita importância. Mas é importante deixar claro que e-book, ou livro digital, ele tem exatamente o mesmo conteúdo do livro físico, né? É exatamente o mesmo conteúdo dos dois lados, só que, claro, quando eu vou usar, né? Eu vou colocar o meu conteúdo no digital e no físico, eu vou adaptar para o formato, né? Então, eu tenho diagramações diferentes, eu tenho capas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, né? De base, o conteúdo é o mesmo. Pronto. Uma das coisas legais que eu ia falar também sobre a KDP é que na KDP, o leitor, ele não fica, depois da compra, ele não fica com um PDF. Ele não recebe um PDF que ele vai baixar esse PDF. E isso é bom. Boa, muitas pessoas acham que vão receber o PDF. Eu não recebi aqui o livro. Eu não recebi o PDF. Eu quero imprimir o livro. Não. Não vai. Não vai. Não vai. Isso é de propósito, isso é muito bom, né? Por que é bom? Primeiro lugar, porque do lado do autor, você tem a garantia de que ninguém vai fazer cópia do seu livro. Exatamente. Então, e se você quiser um livro impresso, você faz o quê? Aí você compra um livro impresso, Compra né? o físico, pronto. Aí é outra história. Aí, né? O pessoal vai lá e compra o livro de cheirar, certo? Pronto. Compra o cheirosinho. Compra o cheirosinho. Mas, para um primeiro momento, né? Se você vai fazer um lançamento digital, essa é uma vantagem, porque na verdade você, uma vez que subiu o arquivo, Como depois autor, de, né? como autor, É. depois de certas horas, porque depende, né? Ele varia de 12 a 72 horas para atualizar e para liberar a publicação lá na Amazon, mas liberou, todo mundo já pode comprar. Isso é muito importante o que a Camila está falando, porque você vai publicar o livro, mas a Amazon vai validar isso. Por causa de plágio, cópia, inteligência artificial e outras coisas, a Amazon ela vai verificar
nesse prazo, até 72 horas, se seu livro está apto ou não a ser publicado. Excelente observação. A Amazon ela é muito criteriosa com essa questão de direitos autorais e com questão até de conteúdo mesmo, né? Então ela tem lá os termos de conteúdo, diretrizes de conteúdo, além dos termos de uso. E lá tá muito claro, né, se você para ler, duas coisas importantes. A primeira, que eles vão sempre prezar pelos direitos autorais originais, né? Então eles vão fazer essa validação para saber, tem algum trecho aqui que você tá usando que não deu crédito. E, quer dizer, não pode, né? Porque isso aí chama plágio. Você não pode fazer isso. Pronto. E a segunda coisa, que é a questão de você cuidar para que o leitor tenha a melhor experiência. Então a Amazon também fala disso. Por que isso é importante? Porque em termos de conteúdo, tem algumas coisas que a Amazon não permite que sejam publicadas. Por exemplo, a Amazon faz essa validação porque eles fazem uma validação, por exemplo, contra discurso de ódio. Contra ofensas, contra preconceitos em geral, entendeu? Então eles fazem mesmo essa validação e dependendo do que eles entenderem dentro do seu livro, eles não deixam publicar. Exatamente. E agora eu quero pedir para você fazer um comentário aí, se você gosta do livro físico cheirosinho ou do livro digital. Você quer o de pegar ou de cheirar, né? Então comenta aí, cheirosinho. Mais. De cheirar ou de pegar, não, ao contrário, de cheirar ou de pegar. Ou não, cheirosinho. Cheirosinho sem cheiro. E já aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mas voltando aqui. Pronto. A outra coisa legal em relação a livros digitais é a questão dos direitos autorais. Por quê? Porque para você no livro físico, né, garantir os seus direitos autorais, você tem que fazer um negócio chamado ISBN, que é o Registro Internacional do Livro, etc e tal. Você paga para isso, você espera alguns dias, tem todo um processo. Não é complicado, mas é uma etapa a mais e é um custo a mais para o seu livro, certo? Aqui, você não tem isso, porque a própria Amazon, o fato de você registrar o livro na KDP, né, e o leitor não ficar com uma cópia, significa que os direitos autorais estão eles estão preservados, exatamente, obrigada, protegidos. E aqui tem uma outra coisa, mesmo no Kindle, você não consegue ficar fazendo print de tela. Mesmo no aplicativo Kindle, você não consegue ficar fazendo print de tela. Não consegue selecionar o texto e ficar copiando para fora. Então isso é uma coisa também importante. Você faz print de tela, uma ou outra, mas tem um limite. Então você também não consegue copiar o livro, né? Como leitor, né? Você não consegue copiar o livro. Como autor, tem mais uma vantagem. Porque, como ninguém fica com cópia nenhuma, a pessoa tem que ter uma conta da Amazon válida e ativa para ler o livro, né? Nesse caso, o que acontece? Escrevi um negócio errado no meu livro. O que eu faço? Nossa, aí tem que pagar tudo e jogar fora. Não. Você vai lá no Kindle Create, atualiza aquilo que saiu errado e simplesmente sobe essa nova versão, a versão atualizada, corrigida, na KDP, certo? E pronto, isso daí vai atualizar pro teu leitor. Uma vez publicada a versão, a Amazon tem até 10 dias para atualizar nos aplicativos de todo mundo. Pronto. Agora, você estava falando de direito autoral. E tem uma coisa que a gente já passou e ainda passa, que é, olha, fiz tudo aqui conforme manda o script e subi meu livro, mas a Amazon não aprova. Passou aqui 72 horas, uma semana, e eu não consigo aprovação no meu livro. Ele fica mostrando que está em aprovação, e não aprova. Eu preciso lançar o meu livro, preciso disponibilizar meu livro na plataforma para os meus leitores. Então, quais são os motivos pelos quais a Amazon não aprova o meu livro? A Camila falou uma coisa, mas eu queria que ela citasse 3. Eu acho que não vai ser tão difícil, porque você já deve ter uma dezena de coisas aí que você passou e teve dificuldade na hora de subir o livro, e aí o livro não... Mas o que está acontecendo? E a Amazon é uma coisa que não sei se é uma falha, mas enfim, ela não te fala exatamente o que está acontecendo. O livro fica lá esperando ser publicado, você naquela ansiedade e tal, mas o que está acontecendo? Então, a Camila vai falar 3, ela vai falar 2, eu vou falar uma. Por exemplo, se você usou um caractere no título
Ou na descrição. Ou na descrição. Que é inválido, né? No título, no subtítulo, descrição, e aí isso é inválido. Só que, como está previsto no contrato, eles não vão te mandar um e-mail dizendo, olha, você usou... Quer dizer, eles vão até mandar para você um e-mail dizendo... Depois dessas 72 horas ou mais, mas dizendo, olha, seu livro não foi aprovado porque ele está fora dos padrões, ou ele não está seguindo os termos que você concordou. E agora? O que é isso? Só então, que ele não mostra onde, né? Exatamente. Então, aí vai dar experiência. A gente acabou desenvolvendo essa experiência por conta disso. Não, isso aqui era um caractere que ele não aceita. Então, devia ter lá um percentual. Por exemplo. Né? Por exemplo, estava escrito tinha um percentual dentro do subtítulo, que assim, é legal, é bonito, tem tudo a ver com o tema do livro, tem a ver com o título do livro, o subtítulo, o percentual tem que estar lá, o símbolo, mas a Amazon não aceita. E ele não fala para você, é o percentual que você colocou no subtítulo ou na descrição que não vale pra gente. Eles não vão falar isso pra você. Então, uma primeira coisa. Cita mais duas aí, Vamos lá. por Deixa eu favor. fazer um parênteses aqui em cima do que ele tá falando. Quando a gente tá falando disso, na hora de publicar na KDP, na hora de fazer a publicação do livro, a gente tem 3 abas, né? A KDP, ela separa a publicação do livro em 3 etapas. A etapa de detalhes, a etapa de conteúdo e a etapa de preços. E a primeira etapa, que é dos detalhes, é a que tem toda essa validação. Só que, é isso que ele está falando, eu vou lá, coloco alguma coisa inválida no título, no subtítulo, por exemplo, né? Ou na descrição, ou nas palavras-chave. Também. Ele não deixa vermelho. Porque a nossa expectativa, quando a gente está num site, num preenchimento, preencheu alguma coisa errada, qual que é a nossa expectativa? Fica vermelho, fica de uma outra cor, fica destacado, e ele não deixa passar para a próxima, certo? Errado. A KDP deixa passar para a próxima. É isso que ele está falando, né? Só reforçando aqui. Bom, desculpa. Então, primeiro ponto, que ele falou que faz todo sentido, que você acabou dizendo... Caractere. Não são só caracteres. Não é o percentual pode, mas tem alguns caracteres que não podem. Peguei então o exemplo. Não, mas o exemplo é ótimo, né? É que a gente não sabe de cabeça todos os caracteres. Inclusive a Amazon tem uma lista de caracteres e de coisinhas que não podem dentro do site, que fica lá durante, né, dentro das milhares de explicações que eles têm lá. No termo, né? Você tá dizendo no contrato? Não tá no contrato. Não? No site da KDP você tem a parte de ajuda e tem truzilhões de informações. Entendi. Nem sempre é fácil de você achar essa informação. A gente vai deixar na descrição do vídeo esses links sobre título, descrição, palavra-chave, e vocês vão entender o que pode e o que não pode, assim fica para consulta, né? Porque cada um tem a sua observação ali. Aliás, normalmente o que não pode no título e no subtítulo, mesmo que não esteja escrito no site da Amazon, que isso também é uma outra coisa, ele também não pode na descrição e também não pode na palavra-chave. Mas se você for no site, ele não vai deixar claro esse cruzamento, tá? Mas essa era a primeira coisa, né? Primeira coisa. Agora você fala duas aí. Eu falei uma, você fala duas. Pronto, a segunda coisa... Ou uma, como você achar melhor. A segunda coisa... Direito autoral, né? Direito autoral. Se usar um nome, por exemplo. Né? Mas então fala vamos você. lá. Você tá querendo falar? Fala aí. Pode falar você. Tá bom, vamos lá. Você quer ver uma coisa? Teve alguém, por exemplo... E aí são 2 tipos de direito autoral que a gente tem que tomar cuidado, tá? O primeiro é assim, ó. Eu estou aqui, vou fazer uma citação de alguém na minha descrição. Já aconteceu isso comigo. Eu fui subir o livro de alguém esses dias aí pra trás e a pessoa achou bonito, né? Porque fazia sentido pra ela colocar uma citação dentro da descrição. Só que, nos termos, o que ele deixa claro? Que você não pode fazer citação de ninguém nos termos. Porque dá a impressão, dá ao leitor uma... É como se você enganasse o leitor. Pronto. Porque, na verdade, você está colocando na descrição, na palavra-chave, no título, no subtítulo, um conteúdo que não é seu, que você não tem direito de usar para promoção do livro, percebeu? Então, por exemplo, vamos dizer que o meu livro fala sobre... Pegar uma coisa qualquer, tá bom? Fala sobre... Aquele do coach que a pessoa queria citar esse não, famoso, não. Não? Vamos pegar um caso diferente. Vamos dizer que o meu livro fala sobre dieta, né? Ou fala sobre dicas de vida saudável, sei lá.
E aí eu ponho lá Laís Ribeiro, por exemplo. Não tô discutindo se ele é bom, se ele é ruim, não é essa a questão, mas, né? Só pra usar o conceito. Ou põe na descrição, ou põe na palavra-chave Laís Ribeiro. Então, por exemplo... Ou no título, dicas como mestre Laís Ribeiro. Exatamente, dicas que eu aprendi sobre alimentação Com com Laís o Ribeiro. médico, doutor, especialista, Laís Ribeiro. Não pode. Não pode. Mesmo na descrição também não pode. E às vezes você não põe nem na descrição e você não põe nem no título, mas põe nas palavras-chave. Só que isso, pra Amazon, significa que você está tentando enganar o seu leitor. Porque a palavra-chave vai fazer o quê? Ela ajuda na pesquisa. Então, qual que é a lógica da palavra-chave? Dentro do site da Amazon, você tem a lupinha lá. Se você escrever Laís Ribeiro, vai aparecer os livros dele e outras coisas mais. E vou imaginar que a Amazon permitisse isso. Exatamente. E aparecer o seu livro também. Olha só que coisa boa. A Amazon tá entendendo que você tá tentando pegar carona na fama do outro cara. Exatamente. Então, isso não é permitido. Isso é enganar o seu leitor. Mas uma coisa que não pode, dentro ainda dessa mesma linha... Terceira coisa, então. Não, ainda voltando não? ainda de direitos então, autorais. Então, a segunda coisa coisa da coisa. É a coisa da coisa. Em relação a direitos autorais, tem uma outra coisa. Que é assim, ó. Poxa, o meu livro... Eu tenho já o livro físico, né? Porque há anos atrás... Não é o meu caso, tá? Mas tô dando um exemplo. Já aconteceu algumas vezes. Anos atrás eu contratei uma editora para fazer o meu livro físico. Que na época nem tinha livro digital, esse negócio tal, beleza. E aí a editora fez meu livro físico, né? E, de novo, quando a pessoa faz o livro físico, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma editora, um independente, tem uma coisa, como a gente comentou, que é o ISBN, que é esse código de barras aqui, que na verdade é um número de registro do próprio livro físico, né? Só que, na hora que você vai fazer o pedido do ISBN, você tem que dizer de quem são os direitos. E aí, aconteceu dessa pessoa ter pedido para a editora e os direitos ficarem em nome da editora. E aí, esse é caso real, tá? Tem alguns desses, mas vou citar um específico. E aí essa pessoa falou assim, não, tudo bem. Eu publiquei há 30 anos atrás, no físico, né? E a editora faliu. O livro é meu, a editora faliu, não sei o que, e eu quero fazer ele digital agora. Então o que ela fez? Não, mas tá bom, né? Mas não contou pra ninguém. Beleza. Aí o que aconteceu? Foi lá, abriu conta na KDP, o seu nome, seu telefone, seu e-mail, seu CPF, né? Seu número fiscal, seus dados bancários, porque você precisa disso pra receber o dinheiro da venda, né? Da Amazon e tal. Beleza. Bom, o que aconteceu aí? Aconteceu o seguinte, essa pessoa subiu o livro dela. A Amazon, lembra aquela história de fica validando? Ela deixou publicar, só que depois das 72 horas, não se engane, ela continua validando. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que ela falou assim, olha, esse livro não é seu. Tá no nome de quem dá? Porque tá no nome da editora. Porque ela olhou e falou assim, não, mas peraí, você tá publicando um livro que já tem um registro internacional, né, o ISBN, em nome de outra pessoa. Aí eles te mandam um e-mail falando, olha, prove que o direito é seu. Ou seja, mande os documentos da editora dizendo que o arquivo... Sei lá, aí ele dá uma lista de coisas que você pode passar para provar esse direito. Se você não provar esse direito, você é banido da Amazon. Da Amazon KDP, claro, né? Você pode continuar comprando na Amazon. Mas para publicação você é banido. Pois é. Então você também corre esse risco. E aí a gente tá falando de direitos autorais. Eles são super criteriosos. Tá certo, né? Você não pode, do mesmo jeito que você não pode plagiar, né? Não quer que ninguém te plagie, faça plágio da sua obra, você também não pode plagiar ninguém. É uma proteção que virou contra o autor, no caso aí, né? Mas acontece, viu, pessoal? Fala mais uma coisa pra gente encerrar esse vídeo. Mais uma coisa pra gente encerrar esse vídeo. Olha, aqui não é um impeditivo, porque ele acaba sendo publicado, só que ele não demora 72 horas. Então, antes de você falar sobre isso, olha só. Por que a gente não faz um aulão mostrando a tela do nosso computador de como a gente faz esse processo? De subir o livro na Amazon? Subir o livro na Amazon, né? Olha, eu tô com o livro pronto, tenho aqui o software, faço a diagramação,
e agora eu vou subir ele. Podemos fazer. Vai ser um aulão, é intenso, mas Podemos fazer. A gente divide, compartilha a tela e pronto. Podemos fazer. E aí, para se inscrever, como faz? Para se inscrever. Quem quiser participar do aulão, vai ter aqui um link aqui embaixo do vídeo. Como que eu falo isso? No primeiro comentário eu coloco ali o link. No fixo, tá bom. Aí você entra em contato através desse link e deixa o seu e-mail e você vai receber mais informação. Belezinha? Pronto. Então, vamos lá. Última coisa, mais uma coisa, e aí não é um impeditivo, mas é uma coisa que dá a impressão de que a coisa, né, que a publicação não foi. Ela não foi, mas ela tá indo, né? Que é o seguinte, esse a gente teve experiência né? Que é links para outros sites. Links externos. Links externos, exatamente. Então tem algumas coisas, por exemplo, quando você vai fazer um livro, né, e aí você vai dar lá suas referências bibliográficas. No impresso, você está dizendo? Não, no físico mesmo. Porque se você for no impresso olhar as referências bibliográficas, você não vai para lugar nenhum, né? Não tem clique para lugar mas nenhum. hoje tem o QR Code, né? Inclusive você usou aqui atrás. Ó. Tem o QR Code, né? No você livro pode usar físico. o QR Code, pronto. Mas aí no livro digital... Mas no livro digital, você não vai botar um QR Code. Por quê? Porque base... Você coloca o link. Né? Você coloca o link. Direto, Você vai o link direto. Apesar de que se for no Kindle, no Kindle mesmo aparelho... Bom, isso é outra história. Mas, de qualquer modo, você pode pôr um QR Code, você pode pôr um link, não interessa muito. Mesmo no livro digital. Tudo bem. Exemplos... E a Amazon adora isso, né? Amazon. Eu acho que a Amazon, eles acordam e falam assim, mais um coleguinha que resolveu complicar a vida da gente. Pronto. Colocar um monte de link. Porque, de novo, na linha do direito autoral, a Amazon vai validar tudo aquilo que você puser dentro do livro. Inclusive, links para sites externos. Então, por exemplo, se eu vou lá e coloco assim, eu fiz uma observação naquele livro, né? E eu coloco nas referências o link daquele livro. Pode. Não é um problema. Porque, na verdade, você está só dizendo, né, para o seu leitor de onde você tirou aquele trecho, tá? Pode, tudo bem. Você pode colocar lá o link para o seu canal do YouTube? Pode, é o seu canal do YouTube, né? Instagram pode. TikTok pode. Para mandar e-mail para você? Pode. Você pode pôr um link para o cara chamar no seu site? Seu site? Pode. Deve. Para chamar no WhatsApp. Pode também. Tudo isso pode. Qual é a questão? Toda vez que eu ponho um link, a Amazon tem mais trabalho para validar para onde vai esse link. E aí a gente teve uma experiência com um determinado autor chamado Eduardo Roveri. Mas estou falando dele porque ele está aqui, né? Aí eu posso falar. No livro dele, Destravar das Baquetas, a gente decidiu colocar QR Code, link, enfim, né? Mas ligações externas com canais do YouTube mostrando onde ele tocou. Então tinham vídeos, né? Que eram no canal dele, tinham vídeos que não eram no canal dele. Então era de escolas que você tocou, de festivais que ele participou, de outros colegas que você tocou junto, não foi? Banda, etc e tal. Então tinha diversos tipos de links de conteúdos de canais diferentes, que não eram necessariamente dele. Quanto tempo demorou para liberar o livro? Muito. Muito quanto? Não sei, não lembro. Mas demorou. Pronto. A Amazon fala, e isso não está muito claro. Mais do que 72 horas, né? A Amazon fala, isso não está claro na interface, ou seja, quando você bate o olho no site, ele não está claro isso. Mas se você for lá escarafunchar nos termos, ele acaba dizendo, que eu também descobri isso outro dia, que a primeira validação são 72 horas. Mas se pegar alguma coisa que direciona para algum lugar externo, a validação pode demorar 10 dias. 10 dias, né? Não 72 horas. Ou seja, passa de 72 para 240, né? Só que nós não sabíamos. Quanto que dá em dia 72 horas? 3 dias, pronto. 3 dias, né? E normalmente não demora 3 dias, tá? Normalmente 2 dias já tá feito. Assim também para deixar claro, né? Mas você vê que começa a demorar muito, pode desconfiar, pode voltar lá e falar, que não deu certo, né?
E no caso desse livro do Eduardo, realmente, a gente demorou... Eram os links, né? Demorou mais de uma semana. A gente já tava assim, quase tem um troço. O interessante assim, dentro dessa mesma abordagem, né? Quando você sobra o livro e ele está em processo de aprovação, você não consegue fazer nada. Você tem que esperar calmamente, pacientemente, uma resposta da Amazon, a validação ou não. Então, quer dizer, aquele botão aonde eu clico para fazer essa validação do meu livro, para subir meu livro, para finalizar... para fazer uma edição qualquer, né? Ele fica indisponível. Ele aparece, mas fica você... cinza. Ele fica, acinzentado. Então, você não consegue fazer nada, você tem que esperar. Então, isso aí, considerando que você tem a data do lançamento, ou seja, você tem prazos a cumprir, isso aí pode ser um problema. Então, é um grande alerta aí para os autores, tá bem? O ideal, na verdade, o mundo ideal, é que se você tem uma data já definida de lançamento, que você faça o processo de subir o livro na Amazon com 15 dias, pelo menos, de antecedência. Porque mesmo que você tenha um processo desse, do tipo, demorou 10 dias por causa de link externo, 10 dias, mas você tem mais 5 aqui, né, para organizar, então tudo bem, não há um problema. Claro, o ideal é fazer com margem de manobra, tá? Exatamente. Tinha mais um pequeno detalhe que eu queria passar, mas eu não sei se eu lembro. Então, vai ficar pro próximo dia. O próximo dia. Pro próximo dia, porque a gente não vai gravar o próximo vídeo hoje. Vai ficar pro próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Pronto. Dúvidas, comentários, etc. Não bota aqui hoje. No comentário você vai botar, quero participar do aulão, enquanto a gente não tiver lá o link no comentário principal. E depois você se inscreve no aulão para trazer os seus comentários, suas dúvidas e todas as suas questões para essa aula que a gente vai fazer com e para você. É isso daí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!